Ok, muito bem, já estamos gravando. Bom dia novamente a todos e todas. Nós estamos aqui para a banca de qualificação do mestrado profissional em administração pública, o PROFIAP, UFES, do aluno Elielson Souza Silva, com o trabalho intitulado Artefatos Concretos da Cultura Organizacional como Instrumentos de Desconstrução do Racismo Institucional, um estudo de caso no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe na gestão do biênio 2024-2026. Eu tenho aqui na composição da banca, além de mim, o professor Rodrigo Barros de Albuquerque, que sou o presidente desta banca e orientador deste trabalho, os professores doutores Jocerli Tavares de Guadalupe Pereira de Lima, do PROFIAP da Universidade Federal de Rondônia, e a professora Flávia de Ávila, que é do PRODIR, né, da UFES, o Programa de Pós-Graduação em Direito. A ambos eu já agradeço por terem se disponibilizado a participar desta banca. Faço meus cumprimentos também a Elisângela, né, secretária do nosso departamento, que também acompanha o nosso programa de pós e também acompanha aqui esta defesa. E antes de passar a palavra para Elielson, né, só uma informação sobre os nossos procedimentos. Elielson, você terá, como de praxe, de 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição. Após isso, eu passarei a palavra aos professores, começando pela professora Flávia de Ávila, que é um membro externo ao programa, né, para que ela faça a sua arguição também, aí alguma coisa em torno de 15 a 20 minutos. Em seguida, eu passarei a palavra para o professor Jocerli fazer a sua arguição também, e após isso, eu passo a palavra para você, que também terá de 15 a 20 minutos para responder a ambos, ok? Após isso, a gente faz uma rápida deliberação, sem você estar presente, sobre a aprovação ou não da sua qualificação, e aí eu convoco você novamente de volta para a sala para a gente lhe dar o resultado. Perfeito? E fazer a leitura da ata, obviamente. Tudo bem? Sem mais delongas, Elielson, a palavra é sua. Eu vou ajustar o tempo aqui também no marcador, e quando a gente chegar a 15 minutos, eu te aviso só para você gerir melhor o seu tempo no finalzinho, caso você passe dos 15 minutos, tá bom? Ok. Você pode começar. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade da professora Flávia, professor Jocerli e do meu orientador, professor Rodrigo, e dizer que estou aberto às sugestões, recomendações, aprimoramento deste projeto ao final desta apresentação. Eu começo aqui essa apresentação dizendo que as desigualdades raciais no Brasil, elas não são periféricas, elas não são por acaso, na verdade, elas são estruturais, né? Faz parte da construção, da formação dessa sociedade brasileira. E isso reflete muito também no setor público, né? Essas desigualdades raciais, sobretudo no sistema de justiça brasileiro. É evidente que essa cultura organizacional dessas instituições, elas são composta de padrões excludentes. Isso fica evidenciado, por exemplo, na representatividade. Há um estudo do CNJ que aponta que a representação negra na magistratura só alcançará 22% em 2044. Isso é um ponto de relevância e de atenção. E o TRE, como um componente dessa estrutura, desse sistema de justiça, é uma unidade interessante, né, para compreender como ele tem incorporado ou deixado de incorporar essas práticas de desconstrução do racismo institucional na sua cultura organizacional. E aqui eu começo já a adiantar um pouco o conceito de cultura organizacional, segundo o Chiavenato e segundo Schein. Segundo ambos, a cultura organizacional é um conjunto de crenças, de hábitos, de comportamentos, de atitudes, de valores, de princípios que são compartilhados entre os membros de uma organização. Então, faz parte da construção do DNA dessa organização. E Chay dividiu essa cultura organizacional, e depois também foi seguida por Chiavenato, em 3 níveis de observabilidade, sendo que o nível mais profundo, né, segundo o Chiavenato, no formato de um iceberg,
o nível mais profundo e não visível são os pressupostos básicos. Depois, um pouco acima, temos aqui os valores compartilhados nessa organização e a parte mais visível, que são os artefatos. E houve um estudo de Machado, em 2004, e Sabrina Nascimento e colegas em 2011, né, que especificaram ainda mais essa questão do topo dessa pirâmide, que são os artefatos concretos da cultura organizacional, dividindo em 3 elementos: os artefatos verbais, os artefatos comportamentais e os artefatos físicos. E por que realizar esse estudo no TRE? O TRE, como componente da Justiça Eleitoral, ele exerce um papel fundamental na garantia dos direitos políticos e na efetivação da cidadania. Somado a isso, temos esse cenário jurisprudencial e normativo que vem sendo construído pelo TSE, de tentar promover ações afirmativas, essa construção de maior participação de grupos racialmente marginalizados. E aqui ele também trabalha na questão não só da raça, ele também trabalha na questão de gênero, trabalha também as questões indígenas, e também a Justiça Eleitoral ela tem um dever pedagógico, sobretudo pelas escolas judiciárias eleitorais, que fazem trabalhos de ações de cidadania em aldeia indígena. Ano passado mesmo, eu estive também numa comunidade quilombola. Então, quando se pensa na justiça eleitoral, né, com essas ações externas, deve-se também buscar entender se, por coerência lógica, esse tribunal também ele promove a sua equidade racial e o enfrentamento do racismo institucional internamente dentro de sua cultura organizacional. E esse trabalho ele vai analisar como essas práticas ela pode revelar avanços, alguns limites ou oportunidades para contribuir para o fortalecimento de políticas públicas de equidade racial e enfrentamento do racismo institucional dentro da administração pública. E, partindo disso, né, o problema de pesquisa existem no TRE Sergipe e, caso existam, como se apresentam os artefatos concretos, verbais, comportamentais, físicos, da cultura organizacional que possam expressar, reforçar ou favorecer a equidade racial e o enfrentamento do racismo institucional. E aí, para responder esta pergunta, né, o objetivo geral desta pesquisa é verificar, no âmbito do TRE, se existem, caso existam, como esses artefatos concretos, eles se apresentam, eles se expressam, como é que eles podem reforçar ou favorecer a equidade racial e o enfrentamento do racismo institucional, à luz de evidências documentais e das percepções dos gestores da alta administração e dos servidores autodeclarados pretos. E para responder a pergunta de pesquisa e também para se chegar a esse objetivo geral, passaremos aqui por uma trajetória por 4 objetivos específicos. O primeiro é identificar a presença ou ausência de artefatos concretos da cultura organizacional relacionados à equidade racial e ao enfrentamento do racismo institucional. Segundo ponto, compreender a percepção dos gestores da alta administração e de servidores autodeclarados pretos acerca da existência ou inexistência desses artefatos no cotidiano organizacional. Terceiro, sistematizar lacunas ou oportunidades de aprimoramento dos artefatos concretos da cultura organizacional em relação à equidade racial e ao enfrentamento do racismo institucional. E, ao fim, propor diretrizes institucionais para fortalecer, caso esses artefatos já existam, ou desenvolver, caso não existam, artefatos concretos orientados à promoção da equidade racial no TRE e ao enfrentamento do racismo institucional. O roteiro de entrevista, que foi construído após a entrega do projeto, ele busca, em cada um desses objetivos, ele tem uma direção específica. E aqui eu trago, no ponto A, as perguntas, serão 3 tipos de perguntas. A primeira pergunta vai ser para, de fato, captar a presença ou ausência dos artefatos. A segunda pergunta, em cada elemento daqueles artefatos, vai ser para compreender a percepção, então vai ser captar a percepção.
E a terceira pergunta vai ser do tipo de proposição, para tentar ver se consegue absorver ali algumas oportunidades de aprimoramentos ou lacunas desses artefatos, para então chegar ao final e propor essas diretrizes institucionais. O referencial teórico, ele fez uma trajetória ali pelo racismo, né, a construção do racismo, passou ali pelo racismo científico, o mito da democracia racial, dentro do tópico do racismo estrutural. O conceito de racismo, ele partiu teve como autor principal o Silvio Almeida, né, que enxerga o racismo em uma tríplice acepção, que é o racismo estrutural, o institucional e o individual. Especificamente nesse estudo, vamos trabalhar a questão do racismo institucional e sua relação com a cultura organizacional, e trabalhando no conceito específico de artefatos concretos da cultura organizacional, proposto por Sabrina Nascimento e colegas, e Machado, 2004. A metodologia, né? Esse trabalho ele parte de uma abordagem qualitativa e exploratória, a partir de um estudo de caso único, porque temos uma unidade de caso, que é o DRE Sergipe, e ele é integrado, né, por ser identificadas 3 subunidades dentro desse caso, que são os gestores da alta administração e os servidores autodeclarados pretos. A coleta de dados se dará por fontes secundárias e primárias. Teremos entrevistas semi-estruturadas, levantamento documental e observação participante, né, sobretudo por eu ser um servidor da instituição. O tratamento dos dados estará pela análise de conteúdo, concebida por Sampaio e Licarião, 2021, que, segundo os autores, essa análise de conteúdo parte de 3 grandes fases. A primeira, a conceituação do propósito, que foi a identificação do problema de pesquisa com base na revisão de literatura e a formulação de questão de pesquisa. Segundo, vai ser a elaboração do referencial de codificação, que é o parâmetro, para a última fase, que será a análise através de interpretação e reportação dos dados obtidos da codificação. O estudo também levará em conta o protocolo de estudo de caso, que está identificado no projeto, lá no quadro 4, e, numa visão geral aqui, foi inserido lá, dentro desse protocolo, os objetivos desse trabalho, os procedimentos de coleta de dados, e aqui destaque para a proteção de sujeitos humanos. Esse trabalho ele só pode ir a campo depois que for aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas. Outro destaque, advertências logísticas, né? As entrevistas deverão ser agendadas previamente, no horário que seja conveniente para o participante. Questões de coleta de dados, as questões específicas que estão também lá no modelo teórico e empírico, as perguntas que vão nortear a construção das respostas de cada artefato, do artefato concreto da cultura organizacional. E, por fim, um guia para o relatório de estudo de caso, partindo do esboço do relatório, que será a introdução, o referencial teórico, os procedimentos metodológicos, resultados, discussão, conclusões e recomendações, e as informações bibliográficas no formato da ABNT. O modelo teórico empírico, ele parte da seguinte premissa, né? Que os artefatos concretos da cultura organizacional, eles podem ser instrumentos tanto de manutenção quanto de desconstrução do racismo institucional no Tribunal Regional Eleitoral. E esses artefatos aqui, mais detalhados, esses artefatos concretos da cultura organizacional, segundo Sabrina Nascimento e colegas, né, ele tem uma tríplice divisão, são os artefatos verbais, que são os mitos da instituição, quem são os heróis da instituição, quem são os tabus, quais são as histórias que são contadas, os artefatos comportamentais, quais são os ritos, os rituais, cerimônias, os artefatos físicos, quais são as normas, quais são os símbolos que a instituição tem que direcione para esse enfrentamento do racismo institucional. Eu trouxe aqui também em destaque, e aí já peço desculpas, que quando eu enviei o projeto de pesquisa
Nas últimas edições, eu estava estava enxugando e acabei excluindo de forma equivocada, né, uma das principais autoras aqui, que é a Sabrina e colegas, né, Sabrina Nascimento, e eu já reinseri aqui na apresentação e também já me comprometo a reinserir também no projeto de pesquisa. E para finalizar, eu trouxe esse texto, né, que também está inserido no projeto, que é de Gouveia e de Oliveira, 2020, que é: se pararmos para pensar que o que hoje conhecemos como mercado de trabalho começa a ser estruturado a partir de 1888, com o fim da escravização, temos um silêncio de aproximadamente 130 anos no que diz respeito a falar de relações raciais e, mais especificamente, de branquitude na administração. E aqui eu finalizo, agradeço e me coloco à disposição para as contribuições, os aprimoramentos, as recomendações que os senhores e a senhora possa trazer. Obrigado. Obrigado, Elielson, inclusive por ser até o tempo, né? Um pouquinho menos de 14 minutos. Foi ótimo. Sem mais demora, eu vou passar a palavra à professora Flávia, né, que é a nossa examinadora externa à rede. Eu peço a você, Elielson, que anote ao máximo possível, porque você ainda precisará responder a ela agora, tá? De todo modo, como está sendo gravado, depois eu disponibilizo a gravação para você poder fazer ajustes mais pontuais que ela coloque, que serão necessários para o trabalho final. Professora Flávia. Obrigada, professor Rodrigo. É um grande prazer estar aqui. É a primeira vez que eu participo de uma bancada no Profiap, então, enfim, espero poder colaborar. Muito obrigada pelo convite. Muito prazer, professora. Professor. Só um instantinho, por favor. Elielson, você tira o compartilhamento da apresentação, por favor? Sim. Fica maximizado. Pronto. Obrigado. Desculpa, professor. Imagina. É um prazer conhecê-lo, professor João Celi. Eu não espero que tenha acertado o seu nome. E o Elielson também. É um prazer conhecê-lo. Eu gosto muito do seu tema, eu gosto muito do seu trabalho. Eu espero que eu possa colaborar em relação àquilo que você pode, talvez, refletir, né, pensar com o seu orientador sobre alguns encaminhamentos. Eu não vou me ater muito à questão organizacional, realmente eu conheço muito pouco sobre isso, né? Estudo de caso, você está em excelentes mãos em relação ao estudo de caso, então eu vou me ater um pouco mais sobre alguns assuntos ligados à questão teórica e judiciária, vamos dizer assim. Eu acredito que é onde eu posso colaborar mais. Bom, deixa eu colocar aqui, eu estava olhando na outra tela, eu vou perder, deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui junto, para eu não perder a carinha de vocês. Às vezes tem aqui, abrir Picture in Picture, pronto. Tá. Bom, como eu disse, eu conheço pouco sobre questões de cultura organizacional, eu fui apresentada ao conceito de artefato nesse sentido, né? E é um conceito bastante interessante. O que me chama a atenção é que algo que aparece, você mesmo coloca no seu trabalho, no âmbito superficial, vamos dizer assim, as coisas que aparecem para a gente ali no âmbito, no iceberg, vamos dizer, que estão extremamente profundas, nós não vemos necessariamente, nós temos indícios a partir dos artefatos, né? Então, eu entendo que seja mais fácil e mais visível fazer uma pesquisa por meio dos artefatos, me parece, mas você quer fazer um enfrentamento disso, de certa forma, em relação aos problemas estruturais. E aí é bastante ambicioso. Mas eu acho que é possível sobre determinados pontos que eu vou sugerir para você também abordar. Porque você parte do pressuposto do racismo estrutural, que eu concordo contigo, mas eu acho que teria que haver alguns outros conceitos para você trabalhar conjuntamente, para você conseguir chegar, talvez, a camadas mais... a fazer aquilo que você se propõe no sentido de uma proposição de políticas públicas. Não está no seu problema propor políticas públicas,
né? Não está no seu objetivo geral, por exemplo, propor, mas você chega lá num objetivo específico no final, querendo fazer esse tipo de proposição. Então, eu entendo que você quer ir lá no fundo, você quer chegar lá no final desse iceberg e tentar descobrir, desvendar o que está acontecendo lá e fazer algum tipo de proposição. Então, é nesse sentido que eu acho que, por exemplo, você parte do pressuposto do professor Silvio Almeida, eu acho que você tem que trabalhar outros. Alguns você só menciona mais superficialmente, você fala de biopolítica, de necropolítica, mas você não explica o que são e não explicam como eles se organizam. E parece, a professora Cida Bento demora muito tempo para aparecer. Eu acho que ela e Sueli Carneiro tinham que estar aparecendo antes. Uma das razões que é justamente o conceito de branqueamento e tudo que o branqueamento pode trazer nesse sentido. E tudo que está envolvido. Bom, tudo vai ser bastante complicado, você vai ter que ter limitações nesse respeito, mas uma das possibilidades de enfrentamento disso é justamente a questão da autoidentificação, que é importante para você depois aplicar as suas entrevistas, né? As pessoas os servidores que se auto-identificam como servidores negros, pretos ou pardos. E a questão da auto-identificação, ela pode sofrer uma modificação, segundo um estudo bastante recente, mas isso não é de agora, né? No âmbito da sociedade brasileira, quanto mais dinheiro as pessoas têm, quanto elas mais avançam no âmbito social, isso tem mudado ao longo do tempo, mas ainda persiste essa questão ligada à classe e ascensão social, mais brancas elas querem ser, ou se auto-identificam. E isso pode ter, em termos do seu público-alvo ali, para você aplicar a entrevista, isso pode ter alguma modificação. E também por causa disso, e por outras coisas, por isso que eu acho que você partir desse autor, ok, mas ele vai te dar uma visão. E essa visão pode ser uma visão que vai acabar excluindo outras possibilidades em que você poderia estar trabalhando no seu questionário, na sua entrevista e nas suas entrevistas. Ou seja, o seu estudo de caso, ele quer ser um estudo de casos direcional nesse sentido, né? Ele pode sofrer um viés. Obviamente que você está explicando de que teoria você está partindo, você está explicando todas essas coisas, mas eu acho que dentro daquilo que você se propõe a fazer, você tem que considerar isso. Uma outra coisa que eu não vi no seu trabalho, e que eu acho que é importante, que, mais uma vez, dialoga com esse conceito da branquitude, é como a carreira judiciária se organiza e como as pessoas conseguem ser servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Você se eu não me engano, um servidor do Tribunal Regional Eleitoral, você já chegou lá, né? Você sabe contar essa história. Então, acho que não vai ser uma coisa difícil de você colocar no seu trabalho, né, de você adicionar no seu trabalho, e não só os servidores, como os juízes chegam lá, né? Porque a gente sabe que é uma carreira judiciária um pouco diferente de como é que há essa ascensão, como é que os juízes são convocados, etc. Por quê? Porque isso também vai interferir naqueles que vão ser ouvidos depois por você nas suas entrevistas. Você tem que saber como é que as pessoas alçaram a isso, tá? E aí tem um outro conceito que pode ser interessante, que foi trabalhado pelo Marcelo Maciel, da UFMG. Esse outro que eu comentei com você, que eu acredito que vai trabalhar com a Cida Bento, tem um artigo bastante recente de Freeman, Telles e Goldberg, falando do escurecimento, né, em contraponto ao branqueamento, que tem acontecido no Brasil, as pessoas se auto-identificarem muito mais como pretas e pardas do que no passado, principalmente no âmbito como pardas, né, do que no passado, e agora também muito mais como pretas ou negras, né,
mas ainda assim a questão de classe e ascensão social fazer uma diferença em relação, então depois eu posso te passar esses links. E o professor Maciel, ele vai trabalhar um conceito de aristocracia judicial brasileira e a cumplicidade estrutural, que eu acredito que pode conversar com aquilo que você já está trabalhando, que você já está trazendo. Porque essa cumplicidade estrutural, né, ela pode mascarar, através de um discurso que proclama o Estado democrático de direito, uma continuidade de situações que vão manter aquele status dessa elite, dessa aristocracia judicial funcionando, né? Por isso que contar como você chegou, contar não vou dizer a sua história, mas a história de como chegar a ser um servidor ou a ser um juiz, uma juíza, dentro dessa situação, é bastante importante. Nesse sentido, se for possível, eu acho que seria bastante interessante ter um recorte de gênero também, porque ele não aparece, mas acredito que ele seja significativo. Inclusive, precisamos desses dados, por favor. Ter esses dados é muito importante para a gente, de uma maneira geral, né? Então, quantas mulheres pretas, pardas e pretas estão trabalhando, né? E se fosse possível, obviamente, as dificuldades de se conseguir, de se alcançar. Por quê? Porque há diferenças, eu acredito, em termos de artefatos, que isso vai depois aparecer no âmbito dos artefatos, que tem a ver com papéis de gênero, atribuídos a gênero. Então, autoras de interseccionalidade talvez fossem bastante interessantes para você, certo? E é nesse sentido, é um convite, eu estou te apresentando algumas possibilidades, depois para você trabalhar com o seu orientador sobre caminhos que você pode seguir, mas que vão te abrir um pouco mais, acredito que ao final, as análises que você pode fazer e talvez as proposições de políticas públicas. Porque eu sentiria falta. Então você vai fazer uma política pública que não vai levar gênero em consideração? Pois é. Você vai fazer uma política pública que não vai levar em consideração como as pessoas entram para a carreira? Pois é. Então eu questionaria isso ao final. Entendeu? Para mim faria falta. Mas, enfim. Que mais? Como eu disse, essas foram as minhas impressões gerais. Eu acho que você tem que pensar sobre as questões formais, fazer uma revisão de ABNT, tem o ABNT mais recente, então a forma de referenciamento está diferente, você precisa... isso não é tão importante, mas, enfim, demonstra um cuidado, né? Teve uma hora na página que se chamou... Bom, deixa eu terminar as formais, depois eu vou ver ponto a ponto. Você já fez uma referência, nas referências bibliográficas teve ausência de uma autora importante, né? Tanto eu fui procurar a autora, essa autora, cadê ela? Eu queria conhecê-la, né? Mas eu fui achar outros autores, e assim, além de você ter que organizar ali, de acordo com as normas da BNT, tem alguma coisa, alguns autores que publicaram em revistas que são consideradas predatórias, que poderiam ser consideradas predatórias. Eu tomaria cuidado com isso, tá? Porque são revistas que cobram e que não analisam por pares. Então, você não recebeu um parecer dizendo, né, contribuindo com o teu trabalho, dizendo que o trabalho estava bom, pode ser maravilhoso, mas a gente fica na dúvida de, será que, né, passou por um crivo científico? Então, eu daria uma olhada, verificaria se é possível manter ou não manter esse artigo, ou esses artigos. Então, tem a Brazilian Journal of Development, ela é questionável, essa revista, tá? Que mais? Tem uma outra coisa com citação direta, que eu daria uma olhada para ver se está tudo ok.
Então, esses detalhes eu acho que você pode levar uma outra, de vez em quando aparecem palavras repetidas que poderiam ter sido substituídas, fundamental, assim, então, são coisas que você pode melhorar no seu texto, e são algumas coisas formais que vão ter impacto na sua parte de conteúdo, tá? Tem uma frase na página, deixa eu ver aqui. Como não está paginado, eu vou ver aqui na página do PDF, na página 4, que é a última frase da página. Soma-se a isso o dever da Justiça Eleitoral de atuar pedagogicamente no cumprimento das diretrizes nacionais de cidadania. Pronto. Tem aí, talvez você tenha que falar um pouco do papel do CNJ nesse sentido, o que está acontecendo, por que o CNJ está invocando, e não deixa de ser uma coisa meio de cima para baixo. Né? O TSE, o CNJ provoca, o TSE responde, ou também provoca e tudo, e aí o TRE vai, eu acho que isso acaba influenciando também você lá no futuro, tá? Então, fazer um prospecto em relação a isso, acho que é importante para você, tá? Essa questão, como eu disse, de coisas de cima para baixo. Isso aqui eu já comentei. Pronto, aí, lá no seu objetivo específico D, propor diretrizes institucionais. Aí, perdão, eu fiquei com políticas públicas na cabeça, não tem políticas públicas, é diferente. Então, você vai propor políticas públicas, ou vai querer influenciar em políticas públicas, ou vai ficar com diretrizes institucionais, seriam possíveis, o tribunal tem autonomia suficiente para fazer coisas valerem dentro do tribunal somente, ou ele teria que entrar dentro do sistema judiciário como um todo. Mais uma vez, aquela reflexão para não deixar a gente na dúvida, eu acho que seria interessante. Como eu disse, eu acho bastante interessante você trazer a discussão de construção do racismo estrutural no Brasil, mas eu sinto falta de coisas, eu sinto falta de conceitos, eu sinto falta de uma análise sob o ponto de vista, por exemplo, de branquitude, de gênero. Eu acho que isso valeria a pena você trazer, como eu já comentei. Você coloca um artigo da Convenção Interamericana de Racismo, que eu acho sensacional, mas ele está deslocado. Eu não entendo como é que você chegou naquele artigo. Ele está na página 7. Então, você diz, nessa perspectiva, o racismo, enquanto produto do colonialismo europeu, atua também no colonialismo interno, legitimando desigualdades étnico-raciais. Aí, a Convenção Interamericana contra o Racismo, artigo 1.4, explana o racismo. E aí, você volta para o Almeida. Então, o que ele está fazendo ali? É só pelo conceito, ou a formulação desse conceito tem algo a mais para nos ajudar nesse sentido, tá? É assim que eu achei que ficou um pouco deslocado. Como eu disse lá, o biopoder e a necropolítica são só meramente pincelados, né? Na página 8, então, caberia, né, você poderia, pelo menos, explicar o que são e como é que eles poderiam, são conceitos complexos, não são conceitos fáceis, né, e tem toda uma escola sobre biopolítica e a ideia de biopoder, então, não sei se seria o seu caminho nesse sentido, mas pelo menos explicá-los seria importante. E aí, quando você fala de histórico, também na página 8ª, nesse contexto construtivo, o racismo estrutural se manifesta como processo político histórico. E juntamente com o seu contar sobre o racismo estrutural no Brasil, talvez fosse importante também você contar sobre o histórico do corporativismo judiciário no Brasil. Eu não vou te dizer que andam juntos, mas pelo menos paralelo anda, mas pode ser que você consiga, inclusive, dizer que andam juntos. O Volkmer, Antônio Carlos Volkmer, é um autor bastante, ele tem um texto sobre história do direito no Brasil, e ele
traz também referências interessantes sobre isso, sabe? Porque e aí você, como dizer, você pode conversar isso com um conceito de cumplicidade estrutural judiciária lá no Maciel, sabe? E daí na sua análise, você traz tudo isso e transforma as coisas, se organiza a respeito disso, sabe? Eu vou chamando de, como se fossem anzóis que você vai deixando assim, as iscas, e aí depois você, quando você tem todo aquele material, você gruda naqueles anzóis ali e puxa para você, porque através dele você vai conseguir fazer análises bastante interessantes. Enfim, espero que a minha metáfora tenha sido bem explicada, não tenha bagunçado mais a sua cabeça. Seguindo aqui, você, como eu disse, você traz o branqueamento, mas ele só aparece lá na página 12, eu acho que ele é muito importante para você, essa é a minha sensação, tá? Você traz da perspectiva decolonial, você está trazendo coisas assim, e aí eu não sei da onde, eu não sei que autor que você poderia trazer aqui do decolonial que pudesse ajudar, inclusive esses autores que você está citando aqui embaixo, que tem esse texto, eu fui achar esse texto, tem coisas interessantes ali, mas é naquela revista que eu te falei que é complicada. Então, eu tenho essa sensação muitas vezes de alguns textos assim, fica lá, joga lá e aí não aprofunda, por isso que talvez tenha que repensar essa fonte, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você vai falar da cultura organizacional, aí você vai para um outro ponto, né, um caminho que é mais ligado às teorias de administração. Eu sinto falta, como eu já disse, da questão relacionada a como funciona o tribunal, a como se chega a trabalhar no âmbito do tribunal, como se alça os cargos no âmbito do tribunal, se tem cota, se não tem cota, enfim, eu sinto falta nesse sentido. Talvez fosse aí a hora de inserir, não sei como diz, com o seu orientador. Já falamos da Cida Bento, muito bom. E Pacto Narcísico, eu acho que é algo que você pode trazer antes, ele existe. Eu vi aqui, perdão, na parte formal, mas eu vou acabar falando, porque esse é um negócio meu, o onde, no sentido que não seja de lugar, assim. Mas isso é uma coisa minha, eu realmente não gosto onde é lugar, então usa na qual, no qual. Tem 2 aqui na página 16, mas enfim. Você trouxe aquela pirâmide dos artefatos, né, na página 19, e aí o Hidalberto Chiavaneto, que é quem elaborou essa fonte, ou ele elaborou com base em alguém, em algum autor, assim? Me parece que é um outro autor, Elscher, eu não sei se estou falando o nome, mas eu não tenho certeza. Eu dei uma estudadinha só para poder entender um pouco mais. E você vai falar de mitos, heróis, tabus, histórias. Eu fiquei também curiosa, mas lembrando que isso é mais uma curiosidade, como é que você vai descobrir isso nas suas entrevistas, né? Claro que tem formas, né? Mas como é que você vai descobrir se é possível descobrir esses mitos, heróis, tabus e tal, através de um questionário, de uma entrevista semi-estruturada. Muitos acham que é possível, só uma curiosidade minha de como é que isso aconteceria. Bom, aqui, você na página 21, você fala assim, a importância dos artefatos concretos da cultura organizacional como instrumento de enfrentamento ao racismo institucional e como promotor da equidade racial, se coaduna com Almeida na medida de que uma instituição se preocupa com a questão racial deve investir em políticas internas. Mais uma vez, é causa e efeito ou é uma mera correlação, assim? Talvez ele só está cumprindo uma diretriz do CNJ.
sabe? Talvez é uma norma que veio do TSE e não tem como não cumprir, mas tem como disfarçar. Então, eu fico nesse meu questionamento aí, se efetivamente há uma causa e efeito ou é uma correlação. Enfim. Aí, no presente trabalho, na página 22, a atenção se dará a duas subunidades de análise, os gestores de alta administração e os servidores autodeclarados pretos. E aí, o corporativismo, elitismo, isso, talvez você tivesse que lembrar, pensar nisso, em definir esse público-alvo, enfim. Mais para frente, esse trabalho considerar como a alta cúpula do TRE-SE, o presidente, o vice, bem como ocupantes do CJ03, secretário CJ04, diretor-geral. E aí, como é que essas funções são ocupadas? Como é que se chega lá? Como é que eu... Bom, enfim, isso eu já comentei, só estou enfatizando. E eu achei interessante a observação participante. O fato de você ser servidor vai contribuir? É nesse sentido que você está querendo dizer com o método complementar? Enfim. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês. Mais uma vez, eu estou muito curiosa, eu acho que vai ser um trabalho bastante interessante. É um trabalho que a gente precisa. Inclusive, queremos entender muito melhor como o Sergipe, né, as instituições sergipanas, as instituições que estão em Sergipe, se comportam, se organizam nesse sentido, e se há um enfrentamento eficaz ao racismo. Então, acho que essa proposição é muito importante, muito interessante. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Flávia. Professor Jocerli. Bom dia, conseguem me ouvir? Sim. Sim. Bom, muito obrigado, né, primeiramente, pelo convite, né, bastante pertinente esse tema, né, agradeço bastante por ter confiado a minha pessoa para, de qualquer forma, contribuir, né, para levar à frente esse trabalho, né, de qualquer forma a gente pode trazer algumas ideias que possam, de fato, contribuir para a epistemologia do conhecimento na área, tá, professor Rodrigo? Professora Flávia, prazer, né, pronunciou bem meu nome, Jocerli, e professora Elisângela, né, que é a coordenadora do programa ali, parabéns, né, pela posição e por estar aqui com a gente. Bom, eu vou primeiramente iniciar, né, parabenizando Elielson, né, pelo trabalho, né, um tema bastante pertinente, e pela leitura, né, que tive, né, inicio dizendo que o trabalho é excepcional, né, muito importante, muito bem conduzido até aqui, né, na fase de projeto, de qualificação, e tem algumas considerações, né, para fazer, né, como trocas e conversas, diálogo com o intuito, né, de melhoria para o trabalho, tá? É uma questão muito assim, deve ser falada, deve ser trazida para o campo de ciência, para a epistemologia de conhecimento na área, mas é muito melindrosa essa questão de falar de racismo, de questões de negros e pretos e pardos, tá, no Brasil, tá? Mas como estamos falando disso dentro de ciência, né, na perspectiva de epistemologia de conhecimento, né, com o estudo de campo, né, onde envolve entrevistas e tal, é bastante interessante, né, porque os resultados saídos aqui, espera-se, né, que não tenha nenhum tipo de viés, né, só simplesmente resultados
da pesquisa de campo. Então, vamos lá, Elielson. Eu tive, assim, algumas questões que até ao longo do trabalho eu percebi, mas eu gostaria de... Quer dizer, ao longo da tua apresentação percebi, mas gostaria de perguntar também, e estava em viagens e tal, não consegui aprofundar tanto como eu gostaria de aprofundar. Vamos lá, artefatos concretos da cultura organizacional como instrumentos de desconstrução do racismo institucional, né? Um estudo de caso no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe na gestão do biênio 2024-2026. A primeira pergunta aqui, né, seria 2024-2026 com um recorte temporal até a data que vais aplicar a pesquisa ou 2026 até dezembro de 2026. Como é que seria isso? Pode responder. Então, lá a gestão ela é sempre a cada 2 anos. Iniciou a gestão do último presidente em 24 e encerrou agora em 23 Certo. de fevereiro. Então, está iniciando agora, a partir desta semana, um novo mandato, uma nova gestão de outra desembargadora. Ótimo. Bem respondido, e faz sentido trazer 2024, 2026. Eu não sei, não reparei se no trabalho você explica isso em questão de âmbito temporal, por ser 2024 e 2026. Você explica isso no trabalho? Não, no trabalho ele não está claro. Tá, é bom que declare, tá, para ficar claro que se trata de uma gestão, né, da própria estrutura do Poder Judiciário, né? Isso é 2024, 2026, né, que seria até fevereiro de 2026. Então, nesse caso, o teu trabalho se encaixa perfeitamente nesse biênio, né, que não se configura com exercício econômico a 31 de dezembro de 2026. Seria até fevereiro de 2026. Então, seria muito interessante você trazer isso para o teu trabalho. E, né, é de alta relevância, né, social, né, esse trabalho. E pronto. Pergunta de pesquisa. Você traz aqui uma pergunta. Eu gostaria que fosse algo assim, sugestão, né, algo mais direto, né? Ao invés de trazer existem, caso existam, né, como se apresentam os artefatos concretos, né, você traz aqui esses artefatos da cultura organizacional que possam expressar e reforçar ou favorecer, né, a equidade racial, enfrentamento do racismo institucional. Mas, dentro dessa tua pergunta de pesquisa, né, que, claro, a pergunta de pesquisa, ela simplesmente alinha ao, de fato, você quer, né, quer responder, né, com objetivo geral, né? Normalmente, a pergunta de pesquisa e objetivo geral estão alinhados, praticamente a diferença é a formulação, né, a forma de abordagem, e a pergunta de pesquisa tem um ponto de interrogação. Então, teu objetivo está alinhado com essa pergunta de pesquisa, né? Verificar no âmbito do Tribunal Eleitoral se existem, caso existem. Então, tem alinhamento, tem congruência, entretanto, se repete, né, ali com perguntas, aliás, com objetivos específicos. Tá? O primeiro objetivo específico que você traz é identificar a presença ou ausência, né? Aí eu acho, né, claro, sugiro que você, né, converse aí com o seu orientador, mude, né, essa pergunta de pesquisa. Ao invés da proposta vossa, eu proponho a seguinte: de que modo os artefatos concretos da cultura organizacional do TRE operam como mecanismo de reprodução ou de enfrentamento do racismo institucional? Por quê?
porque nos objetivos específicos, né, que vai ser uns conjuntos para chegar o geral, né, para chegar lá aquilo que você quer responder, né, com a execução do trabalho, tá? Eu tenho isso escrito, depois eu passo, né, ficaria algo mais simples, né, mais objetivo, mas isso cabe, né, conversando aí com o orientador para ver se chega a esse ponto. Não obstante isso, falando de racismo, né, claro, racismo é algo mais complexo, né, mas no Brasil, Brasil e outros países que são historicamente racistas, quando fala-se de racismo, né, já se pensa da relação de negros e brancos e essa questão de sub-raça e por aí vai. Mas no objeto do teu trabalho está claramente que você quer falar apenas de pessoas, aliás, quer falar apenas de opiniões, né, trazer opiniões de pessoas que auto se declaram pretas. Será que não vai ficar de fora as pessoas que não se autodeclaram pretas, mas que são negras, né? Partindo do princípio de que a classificação de pessoas negras são pessoas pardas e pretas? Pode responder. Então, aí já partindo já para uma antecipação de uma observação participante, o cadastro que tem lá tem várias pessoas que se autodeclaram pardas e a grande maioria que não são pardas, que não se configuraria como negra. Mas por que... Calma aí, espera aí. Por que não são pardas? Porque você diz que não são pardas ou... Não entendi. Porque elas auto se declaram pardas. E você está dizendo que não são pardas? Não entendo. Porque assim, na verdade, como a professora Flávia também antecipou, algumas coisas são impostas pelo CNJ, né, e de percentuais para cumprir metas. E acontece que as pessoas se colocam nessa posição, né, se escurecem para cumprir uma meta do CNJ. Tá. Então, o tribunal lá tem na faixa de 65% de pessoas negras, o que não é real. É por isso que eu decidi ir pela classificação dentro do IBGE dos autodeclarados pretos, os negros autodeclarados pretos. Tá. Então tem que ficar bem claro aqui no teu trabalho que o foco é identificação de pessoas negras que se autodeclaram pretas. Tá? Tem que ficar bem claro isso, porque pode haver tendências, assim, de dizer que o teu resultado de trabalho pode não estar alinhado, né, com aquilo, com as pesquisas, né, com os resultados institucionais e tal. Então, eu acho que deveria ser, né, no início do teu trabalho, na sua introdução, né, toda essa abordagem sobre grupos classificados como negros, autodeclarados como negros, tá? Que é dentro dessa questão de preta e parda. E o objeto, né, da tua pesquisa seria apenas esse extrato dentro desse grupo de negros, né, que seriam pessoas que se autodeclaram pretas. Tá? Pareceu-me que não teve um encadeamento sequencial para dizer que o teu trabalho é especificamente dedicado a pessoas que se autodeclaram negras e, aliás, pretas, né, e que esses artefatos, né, da cultura organizacional seriam direcionados para essas pessoas que se autodeclaram preta, né? Porque a questão de racismo é muito, 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 muito complexo, né? Eu, como uma pessoa preta, negra, e além disso, que tem um outro agravante, que por ser estrangeiro, né? Talvez você, pelo teu sotaque, é brasileiro, não é isso? Nós
estrangeiros, principalmente de países africanos, residentes ali no Brasil, então nesse momento em Lisboa, além de sofrermos o racismo, né, por ser pessoas de pele escura, né, temos também outros tipos de discriminação, né, por conta das nossas origens e tal. Mas tudo bem. Mas pode haver pessoas que podem ser excluídas disso, apesar de ter um tom de pele mais clara, não se declararem como pessoas pretas, mas ter características que são objeto de racismo, né? Por exemplo, como cabelos crespo, nível 4, né? Vários outros aspectos, né? Tenho 21 anos de Brasil, né? Eu sei como é que é isso em vários aspectos. Então, muito cuidado em excluir pessoas que, de fato, sofrem racismo, né, nesse grupo, né, aí do tribunal. Então, é mais ou menos para uma reflexão e tal, mas vamos lá seguir. Então, eu faço essa proposta aqui de questão de pesquisa, tá? Eu tenho aqui por escrito, depois eu mando. E também faria, né, uma modificaçãozinha no objetivo geral, tá? Que seria né, verificar de que modo os artefatos concretos da cultura organizacional do TRE operam como mecanismo de reprodução e tal. Então, vamos lá. Questão temporal, já falei. No objetivo específico de propor diretrizes institucionais para fortalecer ou desenvolver artefatos concretos orientados à promoção de equidade racial e tal. Pronto. Você é do Profiap, né? Temos que ter um produto técnico-tecnológico. Então, eu presumo que a linha D seria um PPT. É isso? Isso. Pronto. Como é que seria a operacionalização desse PPT, né? Olha, PTT. Seria um guia institucional, um manual de diretrizes, seria um protocolo antirracista, seria um plano de ação? Como é que seria isso em termos de termos operacionais de aplicabilidade? Poderia ser uma minuta de resolução interna ou uma minuta de portaria com essas diretrizes. Tá. Portaria ou resolução interna. Então, mas isso também tem que ficar claro no teu projeto, tá? Você, né, operacional seria operacional fazendo isso, né? Dizer, olha, seria para uma minuta, né, de uma portaria e tal, deveria estar bem explícito aqui, tá? Vamos lá. Quanto à sua metodologia, né? Claro, antes de chegar à metodologia, deixa eu só... Deveria ter uma subseção, né, ainda no referencial teórico, para trazer estudos empíricos, né, estudos sobre a temática, né, estudos anteriores sobre a temática, né, para fazer uma espécie de estado de arte. O que é que está-se a falar recentemente, né, em artigos nacionais e internacionais sobre a temática, né? Isso é muito importante a gente trazer no mínimo 4, 5 artigos, tá? Científicos nacionais e internacionais, né, sobre a temática, tá? Porque isso vai ser bastante importante para a tua discussão, né, discussão dos teus resultados. Então, ali, no referencial teórico,
o ponto, depois de todos esses pontos, seria então 2.4. Você teria ali uma seção de estudos empíricos anteriores sobre a temática, ou estudos anteriores sobre a temática, onde você traria, né, vários trabalhos, né, pelo menos quatro, cinco ou mais. Se trata de uma dissertação, pode até trazer mais, e explorar, né, assim, na verdade, trazer o que é que os autores estão trazendo sobre isso, né, os resultados que eles estão trazendo, né, e para quando você trouxer os teus resultados, né, os resultados do teu trabalho, fazer essa discussão teórica, né, fazer essa discussão de pontos e contrapontos. Tá? Então, procedimentos metodológicos, perfeito, né, trazendo aqui... Você não apresentou o instrumento de coleta em si, né? Só trouxe no quadro algumas perguntas norteadoras, é isso? Isso, na verdade, ele foi construído depois, não, foi antes de enviar o projeto de pesquisa para a banca. Uhum. Tá. Então, praticamente, bom, não vi, né? Não tenho acesso, mas são perguntas abertas. Todas são perguntas abertas, não tem perguntas objetivas e tal, todas são abertas. Todas abertas. Todas abertas, né? Ok. Tá. Como é que vai chegar a esses artefatos? Claro, você falou de análise de conteúdo, né? Trouxe aqui a questão da análise de conteúdo, mas qual seria a técnica de análise de conteúdo a ser implementada para chegar aos artefatos concretos? Para se identificar os artefatos concretos. Seria, na verdade, a partir da triangulação, né? Além da entrevista, fazer a triangulação com a observação participante e com os documentos e normas internos também. Tá. Isso já seria para enquadrar, né, para confirmar e tal. Mas o que eu proponho para você, né, é fazer uma leitura sobre e análise temática, né, categorização temática, né, já que você já traz a priori, né, quais são esses artefatos, podia trazer aqui a análise temática, né, análise de conteúdo temática, análise temática, onde você já tem essas categorias a priori, né, ali desses artefatos, né, mas pode, muitas vezes, trazer subcategorias, até para a construção de conhecimento, para essas categorias já que já tem, entendeu? A análise temática seria bastante interessante, até existem ferramentas que você traz, né, faz essa análise de conteúdo, traz esses trechos, né, de entrevistas em forma de texto, né, e conseguem rodar em sistemas, né, que fazem essa categorização, nessa análise temática, onde se encaixa perfeitamente nesses artefatos e pode até criar subcategorias dentro desses artefatos. Então, eu proponho fazer um estudo sobre a análise sistemática de Brown e Clark e também de Lawrence Bardeen, tá? Então, basicamente é isso, né? Trazer mais fundamentos, né, para essa categorização, né, que você vai encontrar, já que não vai encontrar matematicamente, tá? Uma outra forma de fazer seria matematicamente, né? Como é que seria matematicamente, né? Através de escala Likert, né? De 3 pontos ou 5 pontos, ou 6 pontos, já fazia algumas afirmações, né?
e depois transformar isso tudo em números através de ranking médio, né, e com isso, né, ver as classificações, né, seria mais complicado, né, para quem não, né, se não tiver familiaridade com essa transformação. Mas dessa forma também é bem-vinda, mas desde que utilize, né, qual é a técnica de análise que foi utilizada, né, de análise temática que foi utilizada, beleza? Então é isso, mais uma vez parabéns e estou à disposição, né, para se conversar mais acerca do assunto, e vou fazer um fechamento daquilo que eu escrevi, né? Não veio uma versão no Word, né? No Word a gente já faria as observações, né? Eu tive que fazer algo separado, mas eu vou depois enviar para o professor Rodrigo, né? E estou à disposição, espero continuar, né, para a defesa final, tá? E parabéns. Obrigado. Obrigado, professor Jocerli. Elielson, sua vez. Agradecer as contribuições, que serão todas levadas em consideração. As contribuições da professora Flávia, né, trazer mais Sueli Carneiro, Cida Bento, outros autores para trabalhar o tema do racismo, a carreira judiciária, né, incluir como é que se entra na carreira tanto da magistratura quanto para os cargos de servidores do quadro. Já anotei também a questão do Marcel, da UFMG. Atenção maior na qualidade dos artigos, né, revisado por pares, principalmente. Tentar trazer aqui a questão do recorte interseccional, né, trazer gênero, para deixar mais rica a pesquisa. Se tiver mais alguma observação que eu acabei anotando. É o cargo. E a questão do professor trabalhar análise temática, né, quando for construir a interpretação dessas entrevistas. E simplesmente agradecer pelas contribuições, pelas recomendações. Como falei, estou aberto, eu vou tentar incluir todas as orientações no trabalho final e apenas agradecer, professor. Ok. Elielson, bom, já que você não tem mais nenhum comentário a fazer aqui, a gente vai se reunir para fazer a deliberação, tá bom? Pronto. Ata da qualificação do projeto de trabalho de conclusão final. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2026, foi realizada através da apresentação online a banca de qualificação do projeto de mestrado profissional do discente Elielson Souza Silva, matrícula 2024 11009662, com o título provisório do trabalho de conclusão final, artefatos concretos da cultura organizacional como instrumentos de desconstrução do racismo institucional. Um estudo de caso no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe na gestão do biênio 2024-2026. A banca foi composta pelos seguintes membros: professor Dr. Rodrigo Barros de Albuquerque, presidente e orientador; professor Dr. Jocerli Tavares de Guadalupe Pereira de Lima, Profiap, Universidade Federal de Rondônia; e professora doutora Flávia de Ávila, do PRODIR da UFS. Durante a sessão, o candidato apresentou o seu projeto de pesquisa, sendo em seguida arguído pelos membros da banca. Após as considerações e deliberação da banca examinadora, o trabalho foi considerado aprovado, sendo concedido o direito de prosseguir com o desenvolvimento da dissertação, observadas as recomendações apresentadas pelos avaliadores. É isso, Elielson. Esta etapa está cumprida. Meus parabéns para você. Mais uma vez, obrigado aos professores Jocerli e Flávia por terem se disponibilizado a participar. E se você quiser falar alguma coisa, Elielson, a palavra é sua novamente. Agradecer, é tenso, mas
a gente se desdobra para tentar dar o melhor e agradecer também pelas contribuições aí, e, sobretudo, o meu orientador, Rodrigo Albuquerque. Tudo bem, Elielson. Obrigado também aí pelas palavras. Eu estou com o documento da ata, eu vou fazer a assinatura dele mais tarde e eu vou encaminhar, na sequência, eu vou encaminhar para a Flávia, depois para a Elielson e, por último, para o professor Jocerli, porque eu suspeito que o professor Jocerli não vai conseguir assinar, porque tem uns bloqueios no GovBR que, quando a gente está fora do país, a gente não consegue. Aí, se for este o caso, eu deixo o senhor para o final, porque aí, se o senhor não conseguir assinar, demora uns dias, aí quando o senhor retornar de viagem, o senhor envia para a gente com a assinatura. Eu já vi esses problemas antes Tá, aí, ok. teve agora recentemente com os colegas do departamento, e eu não sei se é possível fazer. Elisângela também, se não tiver problema e ele puder fazer aquela Tá. assinatura manual e houver uma urgência maior, aí ele faz a assinatura e depois complementa com a do GovBR, se for o caso. Ok? Pronto. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aos professores pela participação. Se vocês quiserem falar alguma coisa ainda antes de a gente encerrar. Não, só quero parabenizar o Elielson pelo trabalho, acho que é bastante interessante, como eu comentei contigo, precisamos desses dados, Elielson, precisamos que alguém, inclusive, que esteja lá dentro, faça essas coisas, então, eu espero que você dê continuidade, né, agarre isso, assim, com bastante, pelo que eu fiquei sabendo, você é uma pessoa bastante então, continue na dedicação, que eu acho que vai sair um produto muito, muito bom para nós. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Vai sair sim. Elielson, continuações aí de boa caminhada nessa escrita. No documento que eu vou enviar para ti, tem um pormenor que eu escrevi, mas acabei não falando aqui, que é ODS, né? Trazer a Agenda 2030, né, para o teu trabalho, tá? Sobre a questão de igualdade e sobre a questão de gênero também, que a professora até Flávia abordou, tá? É interessante quando se fala a questão as questões raciais, principalmente no trabalho, né? É bom também trazer alguma coisa de gênero, porque mulheres pretas, né, ela tem a dupla discriminação, né? Tanto por gênero e também por questões raciais, tá? Ok, agradeço, professor. Perfeito. Obrigado, professores. Eu vou encerrar a gravação. Elielson, eu vou pedir só que você fique aí um instantinho para a gente conversar rapidamente, e aí a gente pode encerrar depois, tá? Obrigado, professores. Obrigado, Nelcivânia, pela audiência. Tchau, gente, bom dia. Tchau, tchau.